Nos dias de hoje, muitas áreas, especialmente o setor de RH, busca se posicionar de forma estratégica dentro das organizações. No entanto, a transição do RH operacional para um RH estratégico, mais do que apenas precisa mudar sua mentalidade, requer atitudes práticas, interesses reais da organização e, obviamente, uma postura ativa. Então, neste vídeo, eu quero te apresentar como que a gente adota essa postura estratégica no RH em 3 ações cruciais. Eu sou a Ali, trabalhei por muitos anos no papel de business partner e eu quero te contar algumas coisas que eu aprendi ao longo de todos esses anos e que também eu compartilho muito aqui no nosso canal. Então já se inscreve, ativa o sininho, já vê outros vídeos que eu falei sobre isso e não perde. Se você aí se tornou business partner ou está num RH que busca implantar esse modelo, ou que tu tá no momento da tua carreira que tu quer providenciar mais ações, que tu quer ver mais o impacto do teu trabalho naquilo que tu faz todos os dias, se você está se perguntando por onde começar, aqui vão 3 dicas essenciais para transformar a tua ação estratégica para ganhar mais espaço num cenário que precisa ter um olhar bacana do negócio para a tua entrega. Então a primeira dica é desenvolva interesse profundo pela empresa e seus processos. É fundamental que nós, profissionais de RH, a gente tenha um interesse genuíno por tudo que envolve a empresa. Todas as áreas, todos os processos. Não se limitar ao nosso papel de uma maneira habitual, que é a gente chegar na empresa, sentar lá no nosso lugarzinho, ligar o computador, olhar ali para os dados, olhar ali para as nossas listas, para as nossas tarefas, como um recrutamento e seleção, para os candidatos. Vai ocupando o nosso tempo com isso e se tu precisa fazer isso, tudo bem, mas não se limita a isso. No próprio processo teu de recrutamento e seleção, tu pode se aprofundar pelo negócio ou pelo processo que este candidato vai atuar, por exemplo. Então, invista tempo em entender as áreas da organização, as suas lideranças, seus indicadores de desempenho, o que faz, principalmente, a gente compreender os movimentos do negócio, das pessoas, o que está acontecendo ali, né? E isso a gente consegue começar entendendo a história da empresa. Como que ela nasceu, como que ela surgiu, quem são os seus donos, né, os seus líderes maiores, que filosofia essa empresa tem, que cultura ela foi construindo ao longo do tempo, por que teve coisas que foi tomado decisões e que fez a empresa ser quem ela é, ou por que ela se posiciona assim no mercado. Tu pode começar pelo histórico, conversando com pessoas de mais tempo da empresa, se apresentando de uma maneira genuína para compreender esses dados, né? Então, por exemplo, se tu foi contratado como um business partner, não se contente com o conhecimento que tu tenha da área, né? Então, busca entender cada processo contribui para o sucesso do negócio, sente com as lideranças, seja ter um olhar assim, o que a empresa vende, hein? Por mais que tu saiba, peça para mais pessoas te contarem. Como que o produto chega no cliente? Quais são os desafios hoje deste setor? Então, se aprofundar nesses temas, por mais que não pareça num primeiro momento de RH, ele é totalmente de RH, né? Porque tu passa a ter uma visão muito mais clara do que precisa ser feito, de que ações tu precisa providenciar primeiro. Tu pode falar com mais propriedade nas reuniões, nas decisões estratégicas. É essa curiosidade para ir além do RH. É sobre entender o contexto em que a organização opera. E isso vai fazer toda a diferença. Então, assuma a posição de gestão de pessoas, mas sempre com uma visão ampla do negócio para que tu tenha esse diferencial, ok? Segunda dica, seja interessante, muito bem, em vez de esperar que as pessoas venham a ti,
enxerguem o teu valor do teu trabalho. Você que seja esta pessoa que vai atrás para mostrar aquilo que tu está entregando. Para isso, a gente precisa investir em aprofundar o conhecimento sobre o negócio e conectando as coisas com o teu conhecimento de RH, com as necessidades vigentes. Então, mostre que você entende de indicadores da empresa, mostre que tu sabe os objetivos das lideranças, que tu sabe os desafios que são enfrentados pelo colaborador. E para isso, tu precisa se apresentar, tu precisa ser interessante, tu precisa abrir portas. Então, seja o tipo de profissional, aquele que participa ativamente das discussões. Levanta a mão, pergunta, mesmo que tu pareça que saiba, faz o movimento, né? Então, para que tu possa trazer soluções que sejam viáveis. Porque muitas vezes a gente se frustra, né? Eu entreguei lá uma solução e não deram bola, botaram na gaveta, não aconteceu, né? Então a gente precisa se posicionar no RH como um parceiro essencial dentro da empresa. Uma pessoa que fala a língua dos negócios, como um BP realmente deve ser, se comunica de forma clara com todos os envolvidos, seja com líder, com colaborador, com o dono da empresa ou com qualquer área da organização, é sempre mais valorizado. Então, ao tu se tornar interessante, você não ganha só mais espaço dentro da empresa, mas também tu abre portas para que novos projetos e iniciativas aconteçam. E além disso, a sua forma de se comunicar, a sua maneira de se apresentar, o envolvimento que tu demonstra nos processos vai te tornar muito mais assertiva e vai gerar muito mais resultados, certo? E a terceira dica, então eu falei, né? Tenha uma necessidade profunda, né, de conhecer os processos e as empresas, seja interessante, mas o terceiro é provoque interesse nas outras pessoas. Então, parece simples, mas é crucial. Faça com que as pessoas tenham interesse pelo teu trabalho e façam que as pessoas queiram te escutar. E isso elas só vão querer te escutar se tu for interessante. Quando a gente adota uma postura mais ativa, mais estratégica, as lideranças começam a perceber a importância que um RH tem. As lideranças, o colaborador ele já busca o RH muitas vezes por necessidades bem específicas, mas o líder, que é aquele que dá o aval, que vai à frente, que promove as ações de RH, eles precisam entender o valor que é contar com um RH que esteja ali ao lado dele, apoiando ele, incentivando ele, ajudando ele a se desenvolver também como líder. Isso não é apenas um benefício para o setor, mas para a organização como um todo. No momento que a gente consegue criar mais práticas e trazer esse líder mais empoderado, naturalmente as coisas vão começar a funcionar mais produtividade, mais bem-estar, mais qualidade de vida, mais inovação. E isso tudo a gente precisa responsabilizar essa boa parceria que o RH conseguiu estabelecer, porque o gestor, o líder, teve interesse pelo trabalho do RH. Então, assim como tu tem interesse pelos processos da liderança, da empresa, tu se tornar um profissional interessante, comece a despertar essa curiosidade em outras pessoas para saber o que está acontecendo ali no RH e que passam a buscar a tua orientação. Então, eles também se tornam mais ativos no olhar de pessoas. Não é só responsabilidade do RH fazer isso, é de todas as pessoas, principalmente lideranças. Então, isso cria um ciclo, né, de transformação, onde os gestores não apenas se tornam mais atentos às necessidades do RH e das pessoas, mas também se envolvem mais nas construções de um ambiente de trabalho mais positivo, mais produtivo. Ser um agente de transformação dentro da empresa significa ir além das tarefas rotineiras. Vou repetir isso. E vamos ser provocadores da mudança. Isso é muito importante porque o RH seja de fato estratégico e que visa
apoiar as lideranças e impulsionar a evolução contínua da empresa. Pegou as 3 dicas? Veja o que tu pode fazer hoje, de uma maneira simples. Começa. Eu no início falei, né? Eu faço lá vaga, eu não sou um BP lá de cargo, de crachá. Eu, por exemplo, trabalhava na área de recrutamento e seleção e quando eu fazia uma vaga, eu conversava com o gestor de por que aquela vaga estava aberta, por que a pessoa que ocupava esse lugar saiu, o que ele tinha de interesse na construção da equipe dele, onde essa pessoa ia ficar alocada, que recursos que ela utilizava de trabalho. Eu ia até o local, claro, era presencial, né? Mas no online a gente consegue fazer esse movimento também, não é desculpa. Então, gerar esse interesse genuíno pelo outro faz o líder ficar mais aberto, ver que tu tá interessado, consegue criar vínculo, um espaço de confiança, de tato, para que a gente possa conquistar e avançar outras frentes, a começar por aquilo que é básico, né? O líder tá olhando para o RH de uma maneira básica. Eu quero que o RH me entregue lá o candidato. Eu quero que o RH pague os funcionários no dia certo. Eu quero que o RH promova tal coisa. Ele tá enxergando isso. Faça ele entender um pouco mais essas demandas para ele te ajudar nesse papel também. Tá bem? Então começa simples, não se apavora. Vai lá que eu tenho certeza que tu tem um monte de oportunidade que tu deixa passar todos os dias aí, para que de fato tu seja realmente estratégico e adotar essa postura aí, através dessas 3 dicas cruciais, tá bem? Até uma próxima!